Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez no programa Acordando com Deus, que tem como titular a irmã Eva Félix, né? Que nos deu mais essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos aqui em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um. Então aqui Paulo, irmãos, ele convida os irmãos para essa comunhão, né? E para que os irmãos sejam unânimes, que tenham um propósito em comum. Embora eles tivessem opiniões diferentes, cada um tinha um pensamento diferente em alguns assuntos, né? Eles precisavam ceder algumas vezes, alguns pontos para manter a união entre os irmãos, né? Então, irmãos, Jesus Cristo, como diz aqui, né? O versículo, ele é Deus, e mesmo assim ele se tornou homem e se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos do homem, né? Dos mesmos processos que nós seres humanos passamos. Jesus se submeteu a isso, né? As limitações, as dores, as dificuldades, né? Mas paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez no programa Acordando com Deus, que tem como titular a irmã Eva Félix, né? Que nos deu mais essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos aqui em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um. Então aqui Paulo, irmãos, ele convida os irmãos para essa comunhão, né? E para que os irmãos sejam unânimes, que tenham um propósito em comum. Embora eles tivessem opiniões diferentes, cada um tinha um pensamento diferente em alguns assuntos, né? Eles precisavam ceder algumas vezes, alguns pontos para manter a união entre os irmãos, né? Então, irmãos, Jesus Cristo, como diz aqui, né? O versículo, ele é Deus, e mesmo assim ele se tornou homem e se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos do homem, né? Dos mesmos processos que nós seres humanos passamos. Jesus se submeteu a isso, né? As limitações, as dores, as dificuldades, né? Mas continuando aqui, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Aqui, irmãos, nós temos na carta de Filipenses, né? Que Paulo escreveu para os irmãos de Filipos, né? Então, quem era de Filipos era os filipenses, né? E aqui Paulo, irmãos, ele está reforçando o conceito de comunhão entre os irmãos, né? Paulo utiliza de uma forma bem profunda o exemplo de Jesus Cristo para estimular os irmãos a resplandecer a luz de Cristo. E aqui na palavra do Senhor, Paulo convida os irmãos a uma profunda comunhão, a uma profunda koinonia, né, que é o significado dessa palavra,
Continuando aqui. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Aqui, irmãos, nós temos na carta de Filipenses, né? Que Paulo escreveu para os irmãos de Filipos, né? Então, quem era de Filipos era os filipenses, né? E aqui Paulo, irmãos, ele está reforçando o conceito de comunhão entre os irmãos, né? Paulo utiliza de uma forma bem profunda o exemplo de Jesus Cristo para estimular os irmãos a resplandecer a luz de Cristo. E aqui na palavra do Senhor, Paulo convida os irmãos a uma profunda comunhão, uma profunda koinonia, né, que é o significado dessa palavra. Continuando aqui. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Aqui, irmãos, nós temos na carta de Filipenses, né? Que Paulo escreveu para os irmãos de Filipos, né? Então, quem era de Filipos era os filipenses, né? E aqui Paulo, irmãos, ele está reforçando o conceito de comunhão entre os irmãos, né? Paulo utiliza de uma forma bem profunda o exemplo de Jesus Cristo para estimular os irmãos a resplandecer a luz de Cristo. E aqui na palavra do Senhor, Paulo convida os irmãos a uma profunda comunhão, uma profunda koinonia, né, que é o significado dessa palavra. Continuando aqui. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Aqui, irmãos, nós temos na carta de Filipenses, né? Que Paulo escreveu para os irmãos de Filipos, né? Então, quem era de Filipos era os filipenses, né? E aqui Paulo, irmãos, ele está reforçando o conceito de comunhão entre os irmãos, né? Paulo utiliza de uma forma bem profunda o exemplo de Jesus Cristo para estimular os irmãos a resplandecer a luz de Cristo. E aqui na palavra do Senhor, Paulo convida os irmãos a uma profunda comunhão, uma profunda koinonia, né, que é o significado dessa palavra. Então aqui Paulo, irmãos, ele convida os irmãos para essa comunhão, né, e para que os irmãos sejam unânimes, que tenham um propósito em comum. Embora eles tivessem opiniões diferentes, cada um tinha um pensamento diferente em alguns assuntos, né? Eles precisavam ceder algumas vezes, alguns pontos para manter a união entre os irmãos, né? Então, irmãos, Jesus Cristo, como diz aqui, né? O versículo, ele é Deus, e mesmo assim ele se tornou homem e se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos do homem, né? Dos mesmos processos que nós seres humanos passamos. Jesus se submeteu a isso, né? As limitações, as dores, as dificuldades, né? Mas paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez no programa Acordando com Deus, que tem como titular a irmã Eva Félix, né? Que nos deu mais essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos aqui em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um
Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez no programa Acordando com Deus, que tem como titular a irmã Eva Félix, né? Que nos deu mais essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos aqui em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um. Então aqui Paulo, irmãos, ele convida os irmãos para essa comunhão, né? E para que os irmãos sejam unânimes, que tenham um propósito em comum. Embora eles tivessem opiniões diferentes, cada um tinha um pensamento diferente em alguns assuntos, né? Eles precisavam ceder algumas vezes, alguns pontos para manter a união entre os irmãos, né? Então, irmãos, Jesus Cristo, como diz aqui, né? O versículo, ele é Deus, e mesmo assim ele se tornou homem e se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos do homem, né? Dos mesmos processos que nós seres humanos passamos. Jesus se submeteu a isso, né? As limitações, as dores, as dificuldades, né? Mas continuando aqui, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Aqui, irmãos, nós temos na carta de Filipenses, né? Que Paulo escreveu para os irmãos de Filipos, né? Então, quem era de Filipos era os filipenses, né? E aqui Paulo, irmãos, ele está reforçando o conceito de comunhão entre os irmãos, né? Paulo utiliza de uma forma bem profunda o exemplo de Jesus Cristo para estimular os irmãos a resplandecer a luz de Cristo. E aqui na palavra do Senhor, Paulo convida os irmãos a uma profunda comunhão, uma profunda koinonia, né, que é o significado dessa palavra. Então aqui Paulo, irmãos, ele convida os irmãos para essa comunhão, né, e para que os irmãos sejam unânimes, que tenham um propósito em comum. Embora eles tivessem opiniões diferentes, cada um tinha um pensamento diferente em alguns assuntos, né? Eles precisavam ceder algumas vezes, alguns pontos para manter a união entre os irmãos, né? Então, irmãos, Jesus Cristo, como diz aqui, né? O versículo, ele é Deus, e mesmo assim ele se tornou homem e se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos do homem, né? Dos mesmos processos que nós seres humanos passamos. Jesus se submeteu a isso, né? As limitações, as dores, as dificuldades, né? Mas